vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui. Segunda parte do testemunho do irmão Marcos Lopes. Vou colocar a segunda parte para vocês estarem acompanhando. Tem coisa muito forte ainda nesse testemunho que vocês precisam ver. Não esqueçam de compartilhar essa live, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrevam também aqui no canal e vamos agora para a segunda parte desse testemunho. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos ter essa live que foi anunciada com o irmão Marcos Lopes, que trouxe para nós nessa noite, aliás, vai trazer nessa noite um testemunho muito edificante, da sua vida. É um testemunho que vai edificar muito o nome do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O irmão Marcos Lopes tem um testemunho muito forte, muito edificante, para a glória do nome do Senhor Deus. Eu convidei ele gentilmente aceitou o nosso convite para trazer aqui esse lindo testemunho, um testemunho que eu acredito que vai fazer toda a diferença na vida de muitos que forem alcançados através da vida dele, pois ele é uma carta viva para o reino de Deus. Eu paro no momento em que eu estou muito triste da minha vida, já tinha pensado em me matar pela segunda vez, a primeira vez não deu certo, a segunda vez também não deu certo. E agora eu saio do Rio de Janeiro, perco tudo que eu tinha, largo o terreiro e venho para São Paulo tentar uma vida nova em São Paulo. Gente, eu estou resumindo porque a história é muito longa e para não ficar cansativo, eu quero que vocês entendam todo o detalhe da minha vida, tá? Eu estou falando muito do espiritismo, mas ali vivendo, no homossexualismo, nessa tristeza toda, nessa lama toda, nessa vida de noite também que eu tive. Então, assim, venho para São Paulo, abandono tudo no Rio, eu deixo casa no Rio, porque eu tinha um relacionamento com uma pessoa lá, e eu deixei tudo para trás, porque eu não queria nada. Foram 7 anos tão tristes da minha vida, sabe? Não vou dizer que não teve momentos bons, teve sim, mas superava, a tristeza superava, a depressão superava os momentos bons. E eu deixo tudo para trás e venho para São Paulo para tentar a vida em São Paulo. Conheço uma pessoa, venho para São Paulo, largo tudo e venho tentar. Muito difícil em São Paulo o início de tudo, mas logo as portas se abrem de uma maneira muito, muito clara. Claro que com a ajuda da magia, do culto, fazendo muita entrega, fazendo muita oferenda para que as coisas dessem muito certo. E a vida financeira começa a melhorar, as coisas começam a parecer que ia dar muito certo, mas num dado momento da minha vida, aquela depressão, ela se apresenta novamente para mim, mostrando quem realmente eu era e do que eu precisava para ser feliz. E a voz que falava no meu ouvido falava as mesmas coisas para mim quando eu era criança. Se mata, você não é feliz, você não tem família, você não tem ninguém, você é um homossexual, você nem queria ser gay, e olha no que você se tornou. Você só vai conseguir ser feliz quando você sair desse corpo, porque aí você vai ser um espírito, e espírito não sente dor. Você vai descansar esse corpo doente. Era isso que eu ouvia o tempo todo. E eu lembro de como eu sofria de depressão, eu tomava um remédio para dormir, e era um remédio muito forte, que o próprio neuro me passou, porque eu fiz um exame muito sério na minha mente, na minha cabeça, e os médicos não acharam nada. Ninguém entende essa dor que você sente, seus exames estão perfeitos, a sua saúde é perfeita, e eu vou te passar o remédio para você dormir. Vou te passar o remédio antidepressivo para você poder dormir. E esse remédio vai te ajudar a você ficar mais calmo.
Na virada do ano de 2018 para 2019, eu mais uma vez tento suicídio. E dessa vez com sucesso. Eu trabalhei o dia 31, a parte da manhã atendi uma cliente só. Eu já estava me medicando por conta que minha garganta estava muito inflamada, eu estava com uns nódulos na minha garganta, as minhas amígdalas estavam muito inchadas e tinha muito pus acumulado. Então eu penso, eu vou no hospital tomar algum medicamento para tentar ficar bem, né, à noite. Mas antes disso, eu entro no banheiro e pego 20 comprimidos de uma vez só e tomo. Já estava medicado com os comprimidos anti-inflamatórios e eu falei assim, bom, eu tenho certeza que depois disso eu vou morrer e vai acabar com tudo isso. E eu saio dali e ainda consigo descer para o hospital a pé, que era perto da minha casa. Eu morava no Alto da Lapa e eu desci andando. No meio do caminho eu comecei a ficar muito tonto. E eu comecei a ficar muito feliz, uma sensação de prazer, sabe? Nossa, eu tô conseguindo. Eu vou me desvincular desse corpo doente, desse corpo homossexual. Eu vou conseguir me desvincular dessa loucura toda. Só que eu tinha esquecido de que se eu tirasse a minha própria vida, eu não ia ter um encontro com Deus. Por quê? Porque esse encontro, eu até poderia ter, com certeza eu teria esse encontro com Deus, para ser julgado, para ir para o inferno. Porque eu tirei minha própria vida, a vida que Deus me deu. Eu renunciei à vida que Deus me deu e simplesmente tirei ela. E a gente sabe que não há perdão para os suicidas. E eu lembro de cair no hospital, cheguei no hospital, logo fui atendido, e lembro do médico falar assim para mim, você tem alergia a algum remédio? Você toma algum remédio? Eu falei assim, tomo. Ele, qual? Aí eu falei o nome. Quando eu falei o nome do remédio, também a gente não pode falar aqui o nome do remédio, para evitar muitas coisas, logo o médico começou a bater no meu rosto e falar, fica comigo, e começar a gritar. E eu lembro de ter caído. Eu lembro de ter caído e batido a cabeça no chão. E apaguei. E aí eu já me lembro de ter acordado já dentro da ambulância. Acordei dentro da ambulância e as pessoas pedindo calma para mim. Eu já estava amarrado já. Eu convulsionei muito, porque eu já estava com febre por conta da inflamação da garganta. E eu convulsionei muito, então uma convulsão atrás da outra. E me faltou oxigênio no cérebro. E não deu tempo de chegar no hospital. E eu já cheguei desmaiado. Eles tentaram me reanimar e me entubaram para mim não perder a respiração, porque no meio do caminho eu tive tanta convulsão e eu engasgava com o próprio vômito. E eles tentavam me virar e me amarrava, porque eu era muito forte, me debatendo, convulsão, quem já teve convulsão, já viu alguém convulsionando, sabe como é que é. E me faltou o ar. Então eu tive uma parada respiratória no meio do caminho, quando eu cheguei no hospital, eles já correram, me entubaram logo, para tentar não me perder. Foram 4 dias de luta, os médicos lutando para não me perder. E eles não entendiam o que eu tinha. Porque eles faziam os exames todos e só falava assim, o coração dele bate normal, o pulmão dele está no balão de oxigênio, tá respirando, né, por aparelhos, mas tem algo errado. Um médico pediu que tirasse e levasse meu corpo para outro hospital em São Paulo, no centro de São Paulo, para passar por uma máquina diferente, para saber como que estava a situação do meu cérebro. A primeira máquina, os exames logo foram claros em dizer que eu já não estava mais vivo, que só o meu coração batia, mas
o meu cérebro já não tinha mais, já não fazia mais sinapse. Os axônios, os neurônios axônios não faziam mais sinapse. E eu fui para outra máquina. Foram 3 máquinas diferentes, 3 hospitais diferentes, 3 médicos diferentes, 3 laudos diferentes para constatar morte cerebral. O último, esse menino já está morto há mais de 1 hora. Vocês estão tentando com uma pessoa que está morta? Chama a família e diz morte cerebral, só o coração bate. Me levaram, me voltaram para o hospital, desentubaram, me desentubaram, né? Eles falam desmamaram. Minha respiração muito fraquinha, me colocaram no O2 e ligaram para minha mãe. Minha mãe estava se preparando para vir para São Paulo para assinar o óbito, porque não tinha ninguém para assinar o óbito aqui. Tinha que ser um irmão, uma mãe, alguém da família muito próximo, e não tinha. Então a minha mãe estava vindo para assinar o óbito. Eu me lembro de ter caído em um buraco muito grande. Não era meu corpo. E eu caí numa lama muito gelada, muito fria. E era um lugar muito escuro. Muito escuro. E eu sabia que eu estava numa lama porque eu estava afundando. Era como se fosse areia malvediça, sabe? Você tentava se segurar e era assim que eu me sentia. E logo eu vi um dos seres que eu tinha mais carinho, né, no culto africano. Que todo ano eu dava a oferenda para ele, eu fazia com muita alegria. E ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim e ele é o orixá da morte na África. Ele é o orixá das doenças, das chagas, né? E logo ele apareceu para mim, ali naquela lama. E ele conversava comigo. Mas ele se mostrou para mim, ele se revelou quem ele era. Ele disse que ele não era santo, coisa nenhuma. Eu era na mão dele como se fosse um troféu. Estava tudo ali, do jeito que ele queria. Como se ele tivesse conseguido tudo que ele quis fazer comigo aqui na Terra. O propósito, né? O propósito. E aí ele se revelou para mim, ele mostrou quem ele era. E ele falou assim, daqui você não pode passar. Você se matou, você fez tudo direitinho. E aí ele começou a me enrolar. Ele me enrolou todinho, igual uma aranha faz com uma mosca. Era como se fosse uma teia, mas não era teia. Saiu um tipo de corda de trás dele, várias, como se fossem várias serpentes assim, me enrolou. E me afundava na lama. Quando eu cheguei até o peito, aqui mais ou menos até aqui de lama, e eu já entendia que naquele momento já não tinha mais jeito para mim, eu ouvi uma espécie de canto de passarinho. Sabe? Uns cantos. Eu falei assim, nossa, tem passarinho aqui? E eu virei para ver. Atrás de mim apareceu uma rocha muito grande, lisa. E era uma rocha que era meio que avermelhada, uma cor de rocha, porém lisa, muito bonita, muito grande, muito alta, que dava para ver o céu lá de cima, lá de baixo. E aí eu vi aquele homem que desceu, me pegou pela minha mão direita e me tirou daquela lama. Eu estava todo sujo de lama. Ele escalou comigo, me colocou lá no pé daquela rocha. E quando ele me colocou os meus pés sobre aquela rocha, ele trocou as minhas vestes. Eu estava com as vestes todas sujas. E ele colocou as minhas vestes toda branquinha. E ele falou assim, filho, não está na hora. E eu perguntei, quem é esse que me chama de filho? Glória a Deus. E ele falou, não está na hora. Volta, porque através de você, muitos conhecerão o meu nome. Ele me abraçou, me virou e me empurrou. E eu lembro de cair dentro do meu corpo de novo. E os médicos estão com desfibrilador, dando choque no meu peito. Porque em algum momento que meu corpo estava ali, morto, esperando a minha mãe para receber um óbito, os meus dedos se mexeram e alguma enfermeira viu e falou assim, ele está vivo, ele não está morto, porque ele está se mexendo. Os médicos correram e me levaram para o CTI e começaram a dar choque em mim, para o meu coração bater de novo. E eu lembro de abrir o olho
e eu vi aquela médica, uma mulher do olho muito azul, e um monitor do meu lado que voltou a funcionar, voltou a bater, e ela olhou para mim, olhou para o outro médico e disse: graças a Deus, ele voltou. Eu entendi que eu estava morto e que Jesus tinha me trago das trevas, da lama, para a maravilhosa luz, para a vida. Ele mesmo lhe ressuscitou, né, irmão? Ele mesmo me ressuscitou depois de 4 dias, assim como fez com Lázaro. E esse versículo entra na minha vida no Salmo 40, que diz assim, o Salmo 40. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs num lábio um novo cântico e um hino de louvor a Deus. Esse Salmo 40 é o Salmo da minha ressurreição. Eu estava numa lama, em um poço fundo e gelado, e o Senhor me pegou, me colocou os pés sobre uma rocha, me limpou, me deu novas vestes, me deu um cântico novo, me trouxe para a vida. Mas mesmo voltando para a vida, eu ainda não quis nada com Deus. Eu ainda não quis aceitar Jesus. Eu ainda continuei no espiritismo, porque era confortável para mim ganhar dinheiro. E a função de babalorixá me dava dinheiro. E o que aconteceu? No ano de 2020, passou-se 2019 todinho, um ano, 2020, eu recebi um convite para viajar para o Espírito Santo para fazer uma magia para um cliente. Peguei o avião, fui até esse cliente, fiz o trabalho que eu tinha que fazer nele e recebi um convite lá mesmo para participar de um núcleo, um lugar onde as pessoas vão para meditação. Lá vai todo tipo de pessoa, vai pastor, vai missionário, vai pai de santo, vai todo mundo. Lá é um lugar de meditação, a céu aberto. A não sei quantos níveis do mar, é uma coisa mais linda. E lá é um local onde você vai meditar. E eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Eu tive uma experiência que não é todo mundo que vai entender isso que eu tive. No início da meditação, eu comecei a sentir meu corpo muito estranho. E eu pedi um colchãozinho e botei assim na grama, para mim poder deitar, né? Fica um fundo musical o tempo todo e você medita na sua vida. E ali eu comecei a ver tudo rodar. E eu comecei a ficar pequeno. E comecei a ver uma mulher na minha frente grávida, passando a mão na barriga. Eu comecei a ficar pequeno, entrei dentro da barriga daquela mulher. Aquela mulher começou a crescer a barriga. E eu comecei a ver, é a minha mãe. Eu conheço esse rosto, é a minha mãe. E a minha mãe passava muito a mão na barriga e chorava de dor. E eu comecei a falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu voltei para dentro da barriga da minha mãe. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Porque ele fez essa pergunta a Jesus. E Jesus respondeu isso a Nicodemos. E Nicodemos falou assim, mestre, como que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, não, você tem que nascer da água e do Espírito. E eu me lembro de entrar novamente como uma semente na barriga da minha mãe, a barriga da minha mãe crescer, e eu ver 2 mãos que desceu do céu, 2 mãos muito grandes, desceu do céu, entrou na barriga da minha mãe e começou a formar um boneco. Começou a formar a cabeça, a sobrancelha, e eu vendo aquela criança crescer, sendo moldada por 2 mãos gigantescas dentro do útero da minha mãe. E eu falava assim, o que é isso? O dono daquelas mãos falava assim para mim, vede como te formei com tanto carinho. Glória a Deus. Aleluias. Vede como eu te formei com tanto carinho.
Não te condeno pela sobrancelha que você modificou, nem muito menos pelo cabelo que você alisou. Mas olha como eu fiz os seus cachos com tanto amor. Olha como eu sonhei com você e eu começava a me ver como realmente eu sou. Sem o cabelo alisado, sem a sobrancelha tatuada. Eu via Deus riscando a minha sobrancelha, colocando cada pelinho na minha sobrancelha. Eu via o dedo de Deus fazendo os meus cachos no meu cabelo. Meu cabelo é todo cacheado. Eu que faço isso no meu cabelo. Meu cabelo é todo cacheado. Eu via o dedo de Deus enrolando, colocando fio no meu cabelo e enrolando cada cachinho no meu cabelo. Eu vi ele montando a estrutura óssea do meu rosto, no meu nariz, ele amassando, ele fazendo do jeito dele. Eu comecei a chorar. E ele falava assim, você vê como eu te amei antes que você estivesse no ventre da sua mãe? Eu idealizei cada osso do teu corpo. Aleluia. Eu pensei em ti. É forte. E você todo o tempo tentando destruir tudo que eu fiz. O que há em ti, há trevas e tristeza, mas eu posso te trazer a alegria. Não ficou nenhum momento só porque eu não te deixei. Eu permiti você passar por tudo isso. Eu permiti você passar por tudo isso, mas eu não te deixei em momento algum. Eu não te abandonei em momento algum. Eu não te condeno. E a criança crescia na mão do Senhor. E eu chorando, eu perguntava assim, quem é você? E o dono da voz falava assim, eu sou o Senhor, que te amou desde o início. Eu sou o teu Deus, o Deus que te criou. Eu tive um sonho contigo antes de colocar você dentro do útero da sua mãe. A sua mãe só foi um instrumento para trazer à vida aquilo que eu tinha sonhado. E eu chorava muito e falava assim, eu não sou digno de ouvir a tua voz. Eu não sou digno de ver tudo isso e saber que o Senhor me amou e eu viver na rebeldia. Eu não sou digno. E ele falava assim, em todo tempo eu te amei. Em todo tempo eu te amei e eu ainda te amo. Eu não te condeno. Eu não te condeno pelo que você se tornou. E aí a criança crescia na mão do Senhor. E eu, sendo uma criança moldada, eu via quando ele moldou os meus dedos, ele moldou tudo em mim com muita perfeição. Era eu vendo aquela criança sendo formada dentro do útero da minha mãe, e ao mesmo tempo me via vestido de babalorixá, de paz de santo, todo de roupa africana, com um torso africano na cabeça. E aí ele falava assim, eu não te condeno pela religião que você escolheu para servir. Eu não estou nela, mas eu não te condeno. E eu não vou te condenar por isso. Só que eu quero que você tire o torso da sua cabeça. E aí eu me via tirando o torso, desamarrando aquele pano grande na minha cabeça, que os pais de santo usam. E aí eu começava a ver Deus falar assim comigo, tira o torso do orgulho, tira o torso da vaidade, tira o torso da prepotência. Eu não te fiz assim. Olha como realmente eu te fiz. Eu não te fiz essa pessoa orgulhosa, magoada. Todas essas feridas que estão em você, está revelando a parte ruim que está em ti. Mas eu quero te limpar. Deixa eu te limpar, deixa eu te dar o abraço de pai que você não teve. E aí eu via aquele torso saindo de mim e eu ficando sem aquele torso.
E ao mesmo tempo eu olhava e via aquelas mãos gigantescas moldando o pezinho do boneco, já terminando aquela criança. E Deus conversou comigo mais ou menos umas 3 horas de relógio para mais. Foi muito tempo. Entrou a madrugada e eu ouvindo e chorava. Eu chorava copiosamente, ouvindo a própria voz de Deus e vendo as mãos de Deus me moldar. Quando ele terminou de moldar os meus órgãos, ele moldou o meu coração e ele disse assim, está na hora. E eu falava, na hora de quê? Na hora de nascer. Está na hora de você renascer. E aí eu vi aquela mão tirando, porque minha mãe teve por cesárea, porque foi muito difícil. Ela bebeu muito, não teve como ser normal. E aí eu vi aquela mão que fez aquela cirurgia da minha mãe, me tirou da barriga da minha mãe. E o primeiro colo que eu recebi foi o colo de Deus. E eu via daqui para baixo, assim, aquele ser com as vestes brancas, resplandecente, segurando aquela criança e colocando aqui no colo, igual a mãe faz com a criança mesmo, com o bebê. E ele balançava de um lado para o outro. E ele fazia assim, ó. Não chora, não chora. E passava a mão na minha cabeça. Eu senti o toque da mão de Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência tão linda como aquela. E eu senti o toque da mão de Deus na minha cabeça. E aquele toque mudava tudo em mim. Quando ele tocava na minha cabeça, aí ele me ninava. Ele fazia aquele sonzinho, aquele barulho que a mãe faz pro neném, ninando o neném para ele parar de chorar. Quando ele tocava, ele mudava tudo. Ele mudava a minha estrutura. Ele mudava tudo em mim, a minha vontade de querer morrer. Aquilo saía de dentro de mim. Ele me tocava de uma maneira sobrenatural e tudo em mim era transformado. Tudo em mim era transformado. Eu já não queria ser mais homossexual. Eu já não queria morrer mais. Eu já não queria mais viver aquela vida desgraçada que eu estava levando, porque ele me tocou. Tudo em mim era modificado, tudo em mim era sarado. Sabe, anos de ferida era sarado com aquele toque. E ele me ninava como uma criança. E eu falava, quem é o Senhor? Fala a verdade, quem é o Senhor? E ele falava assim, agora eu te chamo de filho, pois eu sou o teu pai. E ele me ninava. E eu chorava muito, ele falava assim, não chora. Você já chorou muito. E ele contava toda a história da minha vida. Eu era uma criança, mas eu já tinha vivido muita coisa. E ele contava toda a história da minha vida e ele falava por tudo que eu tinha passado. E ele falava assim, você já sofreu demais. Está na hora de você sorrir um pouco. E eu falava assim, como que eu vou sorrir? Aí ele falava assim, eu te toco para que você venha sorrir. E quando o Senhor me tocava, eu recebia uma alegria, mas uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a falar em outro dialeto. Era algo muito lindo, muito celestial. Era uma linguagem que não é da terra, que não tem na terra, que professores de outros idiomas não ensinam. Era um dialeto que eu nunca ouvi ninguém falar. E eu sorria e falava aquele dialeto ao mesmo tempo, eu sorria muito, e a minha vontade era de levantar daquele chão e sair correndo, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava no chão, de olho fechado, eu me via no colo daquele ser de vestes brancas e que me ninava, como se eu fosse um bebezinho no colo dele. E ele me tocava mais uma vez para eu parar de sorrir, para que eu pudesse ouvir as palavras dele. E o que me marcou muito nessa 3 horas e pouca de conversa foi que ele disse que me amava muito. Ele me amava muito. Mas ele me amava de uma maneira especial como nunca ninguém me amou. Ele me amava de uma maneira que nem a minha própria mãe me amou. Ele me amava de uma maneira que nem o meu próprio pai me amou. Ele me amava. É como se ele já me conhecesse. E a real, ele já me conhecia. Só que eu não conhecia ele. Quando eu voltei daquele transe, daquela regressão, daquela experiência, chame do que quiser, arrebatamento,
chame do que quiser, pense o que quiser. Aquele encontro com Deus, a única coisa que eu queria era ser grato. Eu não queria mais falar palavrão, eu não queria mais beber, eu não queria mais fumar. Eu não queria mais fumar. Eu não queria mais beber cerveja, que era uma coisa que não faltava na minha geladeira. Eu não queria mais nada, nada, nada. Eu só queria ter um encontro com aquele ser todos os dias da minha vida. Eu queria deitar, eu queria voltar pro colo dele, porque aquele carinho que ele me deu, mais ninguém me deu, nem o meu próprio pai, meu pai me deu. E tudo que eu queria era estar na presença dele, porque a presença dele me supria de uma maneira sobrenatural. E era só isso que eu queria, eu não queria mais nada na vida. E se ele me chamasse naquele momento, e se ele falasse para mim assim, olha, eu vou te tirar da terra, porque agora eu preciso de você aqui, pertinho de mim, eu não hesitaria. Eu ia dizer, sim, me leva, porque eu quero a tua presença. Aonde está a tua presença? E eu volto para São Paulo diferente. Eu fui para fazer uma magia, um trabalho espírita para um cliente, e eu voltei diferente porque eu tive um encontro com Deus naquele lugar. E foi se passando os meses, entrou a pandemia, fiquei enclausurado dentro de casa. Tive outro encontro com Deus antes da pandemia. Estava dormindo na minha cama, quando de repente eu sou arrancado da terra de uma maneira que é inexplicável. Quando eu abro os meus olhos, eu estou em cima do globo terrestre, a minha cama está em cima do globo terrestre. Eu olho para um lado da cama, eu vejo as estrelas e vejo a terra lá embaixo. Eu olho para o outro lado, eu vejo o globo terrestre, todas as estrelas e os planetas ao redor de tudo. Eu tive uma visão dessa, irmão, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu fui arrancada do globo terrestre e eu vi a Terra. Mas isso depois eu falo, não quero lhe interromper, só lembrei. Certo. E aí, eu começo a olhar para cima e eu vejo tipo como se fosse uma sacada bem antiga. Sabe aquelas varandas de apartamento antiga? Do tempo de 1900, lava-golinha? Eu vejo aquela sacada e eu vejo uma sombra de alguém que passa de um lado e para o outro e diz assim, pai, eu preciso descer. Eu vou à terra. Eu me sacrifico por eles, porque está tudo errado. Aí eu olho, eu vejo só a sombra daquele homem grande e eu vejo a conversação do céu. E aí eu ouço ele se preocupar com a terra e dizer que vai descer para se sacrificar pela humanidade. E aí eu ouvindo tudo aquilo, eu falo, eu conheço essa história. No meu psicológico, eu conheço essa história. Essa história é a história de Jesus, que desceu na terra para salvar a humanidade. Ele abandonou tudo para salvar a humanidade. Eu conheço essa história. E o medo de cair, né, da cama, porque eu estava no globo terrestre, né? Se eu cair, eu vou morrer. E ali segurando firme no colchão e olhando com os meus olhos fitados ali, cravejados, sem piscar, na sombra daquele homem que andava de um lado para o outro. E ouvindo aquela voz mansa, suave, dizendo que ia descer, eu vejo a sombra dele. Ele coloca as mãos sobre a sacada e ele olha para mim, só a sombra dele, só a sombra. Eu só consegui ver a sombra. E ele fala assim, antes que você vivesse toda a idolatria, eu te amei, lembra? Eu te amei. Antes de você viver toda essa confusão que você vive hoje, eu te amei. E eu falei assim, eu não posso te servir. Eu sou só um pai de santo, homossexual, infeliz. E ele disse, eu te amo, assim mesmo. E me devolveu para a minha cama, me devolveu para o meu estado normal. Eu abri os olhos e chorei copiosamente mais uma vez e disse, como que eu vou te servir desse jeito?
Eu tô todo sujo. E o espírito dele falava, eu te limpo, eu te transformo. Diz sim para mim que eu entro na tua vida hoje. E eu disse, não posso. Aleluia. Eu não tenho condição alguma. Você é muito santo. Você é muito puro. Só a sua sombra quase me cegou. Eu não sou ninguém, o Senhor disse que me ama. Como que o Senhor pode amar uma pessoa tão suja assim? E ele disse para mim naquele momento, eu faço daquele que ninguém dá nada alguém para ser valorizado. E naquele dia eu entendi que Deus estava me chamando de volta para uma obra a qual eu tinha deixado para trás. Eu tinha deixado para trás porque eu não entendi o processo. Talvez você esteja aí do outro lado dessa telinha, passando por muitas coisas, querendo abandonar Jesus porque você não está entendendo o processo. Deixa eu te falar uma coisa. Só vive o propósito quem entende e atravessa o processo. É necessário passar pelo processo, porque o processo, ele te faz forte. Aleluia. Todo processo te faz professor. Porque no meio do processo você é aluno. Mas depois que você atravessa o processo, Deus te faz professor para você ensinar para outras pessoas que vão passar pelas mesmas coisas que você. Então é muito necessário atravessar o processo e saber atravessar o processo. Mas saiba que em meio a todos os processos da sua vida, o Senhor estará contigo, Ele não vai te abandonar. Vai parecer que você está só. Vai parecer que você vai estar só, vai parecer que você vai estar abandonado. Mas no meio de todo o processo, não vai te faltar água para você beber, o maná do céu para te matar a fome, a sombra nos dias de calor e nas noites de frio uma coluna de fogo. Não vai te faltar. Em todos os processos o Senhor estará contigo. E aí eu vejo o Senhor me chamando novamente para um processo. E agora um processo de libertação e de cura de tudo aquilo que tinha me magoado, que tinha me machucado, que tinha me destruído. O Senhor estava me chamando para enfrentar aquilo que eu tinha deixado para trás. E retomar o ministério de pregação a qual Ele tinha me chamado quando eu era criança. Vai se passando alguns dias, entra a pandemia e eu começo a sonhar com um arrebatamento. Com um arrebatamento. E eu vejo só os crentes subindo e eu ficando. E sempre o Espírito Santo de Deus me chamando, falando é a hora, é o momento. Está se cumprindo as coisas. Eu te quero aqui. Eu não quero que você se perca. Eu tenho te chamado há muito tempo. Vem fazer parte do rebanho novamente. Vem fazer parte do rebanho novamente. E o meu coração duro, mas ao mesmo tempo temeroso. Ao mesmo tempo temeroso. E um dia eu tenho um sonho que as trombetas tocam e a igreja sobe e eu fico sozinho na terra. Todo mundo subiu. O Espírito Santo falava, você está vendo como eu salvei todo mundo? Ninguém ficou para trás, só você ficou. E eu começava a procurar as pessoas na terra, eu andava no meio das cidades, eu gritava, ninguém aparecia. Porque todo mundo tinha subido, só eu tinha ficado. E o Espírito Santo falava assim, eu chamei todo mundo e todo mundo veio, todo mundo me ouviu. Por que você não me ouviu? Agora já começou as bodas, as festas e você não pode participar. E eu senti uma dor muito grande. Eu não sabia que o arrependimento doía, mas eu senti. Eu senti dor, porque quando eu acordei, o meu corpo estava todo dolorido, como se eu tivesse tomado uma surra. Eu estava todo dolorido. E eu falei assim, eu estou tão arrependido de não ter ido, mas quando eu acordei, eu comecei a olhar para o céu e falar assim, será que já aconteceu? Será que só foi um sonho? Será que eu tive tantas oportunidades de ter Cristo perto de mim? E agora acabou.
E aí o Espírito Santo bradou dentro da minha alma e disse: filho, eu te mostrei o porvir pela última vez. Eu não vou te chamar mais. E eu dobrei meus joelhos. Antes de entregar a minha vida a Cristo, numa segunda-feira, eu vou levar todas as obrigações que eu levo segunda-feira, meio-dia em ponto, para os Exu. Para todos os espíritos, eu vou colocar ali as obrigações, a cachaça, tudo que eu colocava meio-dia em ponto. E quando eu chego no quartinho lá do diabo, eu ouço uma voz que sai lá de dentro dizendo assim: não queremos nada de você. Se volte para o Deus da criação. E eu pergunto: como é? E a voz fala: não queremos nada de você. Se volte para o Deus da criação. E quando eu olho para o céu de meio-dia em ponto, era para o céu estar azul, porque o sol de meio-dia é muito quente e estava calor. E eu olho para o céu e o céu estava meio que cor de rosa. O céu estava me abraçando. Eu olhava para o céu e o céu estava me chamando. Eu me senti meu corpo leve, como se o céu estivesse me chamando para entrar ali naquelas nuvens coloridas. E eu comecei a ver o céu colorido. E eu falei assim: mas o céu não pode estar dessa cor. Só eu estou vendo o céu dessa cor. E eu olhei lá para dentro do quartinho do diabo e falei assim: a partir de hoje, vocês não têm uma vela minha. Mas não dou para vocês nem bode, nem cabrito, nem o meu próprio sangue. Vocês não vão ter mais nada de mim, porque agora eu me volto para o Deus da criação. Sabe o que era? Deus tinha dito para Satanás: até aqui você brincou com ele, até aqui você trabalhou, até aqui você humilhou, até aqui você destruiu a vida dele, você escravizou. A partir de agora, libere ele. Era Deus dizendo para o diabo: libere ele. Diga que você não quer mais ele. Deus está acima de todas as potestades, né, irmão? Que às vezes as todos pessoas não entendem. O inimigo mandou ele sair, mas na verdade é o próprio Deus que ordenou ao demônio que libertasse me daquela libertasse. escravidão. Assim como ele fez com o povo de Israel. Liberte o meu povo, deixe o meu povo ir, Um irmão perguntou aqui se os demônios, nesse processo todo, se eles não tentaram impedir os planos de Deus em sua vida. Perguntaram aqui. Eu vou chegar lá. É o Lucas que perguntou isso. Eu vou chegar lá, Lucas. Já estou chegando nessa parte aí. E aí, eu virei para os espíritos e disse que não ia mais os servir. Eu quebrei tudo. Nos anos todos de candomblé que eu tinha. Eu disse não para os clientes, para o dinheiro, para os filhos de santo, para as festas de candomblé. Eu joguei todas as roupas fora, eu joguei tudo no lixo, tudo que era meu. Eu quebrei tudo, foi tudo pro lixo. E eu me voltei para Jesus. Dobrei o meu joelho no meu quarto, aceitei Jesus como meu Salvador, e eu entendi que naquele momento eu ia começar a perder tudo. Porque Deus, quando ele entra na vida do ser humano, ele arranca as coisas velhas para dar coisas novas. Aleluias. E eu entendi que eu ia perder tudo. E o meu relacionamento não era mais o mesmo, porque eu era casado com outro homem. Vivíamos juntos há 5 anos. Eu já não queria mais deitar na mesma cama que ele. E eu já tinha medo dele me procurar para fazer sexo comigo, porque eu já não queria estar naquela situação, já me incomodava. Olha como que quando Deus entra na vida do ser humano, como que as coisas acontecem. Para mim, o sexo homossexual, o sexo gay era natural. Quando eu dobro meu joelho e aceito Jesus, para mim aquilo já não servia mais. Porque o sexo para mim já me fazia mal. E foi um processo. Em todo o tempo eu orava e chorava a Deus, falava assim: como que eu vou terminar com ele? Como que eu vou dizer para ele que nós não podemos ter mais uma vida conjugal? Como que eu vou dizer para ele? Ele não vai entender isso. Eu agora tenho o Senhor e quero o Senhor na minha vida, mas eu não posso ter o sexo gay com ele mais.
porque eu sei que isso te desagrada e isso está me desagradando, está me ferindo. E foi um processo. Orando pela vida dele, como eu oro até hoje, pedindo a Deus que tenha um encontro com ele também, porque eu oro muito pela vida dele, eu peço muito a Deus que tenha um encontro na vida dele para que liberte ele de toda a depressão, de toda a tristeza, de toda a amargura que ele vive. E eu começo num processo, Deus começa a me moer. E dali eu começo a não querer mais a vida homossexual. E não demora muito. Eu converso com ele 2 dias antes do meu aniversário. E ele pega tudo do apartamento, bota no caminhão, vai embora e me deixa sem nada. Começa meu processo de comprar uma marmita e dividir para comer no domingo e na segunda. Ir no bar, pegar água para beber, pegar gelo. Ir na peixaria, pegar gelo da peixaria, porque não tinha água para tomar e estava muito calor. Água da torneira com gelo da peixaria. Começa meu processo de dificuldade, de perder cliente, de começar a perder o salão de beleza. Começa meu processo de não ter nada. E de estar sozinho. De todas as lágrimas. Comecei a derramar lágrimas não pelo fato de estar sozinho, mas pelo fato do processo que estava sendo muito difícil para mim. A primeira porque fase você estava no emaranhado de coisas, né? Não era simplesmente uma só libertação, eram várias coisas que estavam ali em jogo na sua vida. Eu vejo dessa forma que Deus teve que entrar no profundo para poder lhe resgatar. Várias coisas. Deus foi no profundo da lama, do lixo, para me resgatar. E aí começa o processo de limpar, de tirar tudo o que era do inimigo da minha vida e começar a me dar coisas novas. E aí começa o meu processo de conversar com Deus. Começa meu processo de orar de madrugada, começa meu processo de orar, de clamar muito. Me lembro de orar muito, de virar um homem de oração assim. E falar assim, eu só quero orar, não quero mais nada. O que me fazia bem era conversar com Deus. Porque eu não ouvia mais a voz dele, mas ele me escutava. Então, sabendo eu que Deus me escutava, eu queria fazer o quê? Orar. Porque era a minha forma de desabafar. E ali eu já estava vivendo já para Deus, não queria mais nada. Para Deus, não queria mais nada. Comecei a me sentir santo, porque eu não fazia nada. Comecei a me sentir santo. Porque eu só orava, jejuava, ia para a igreja, não tinha mais vida sexual. Eu estava em santidade. E aí, por buscar muito a Deus, Deus permite que eu viesse a entender que o processo não tinha acabado. Passei por um momento de turbulência, a qual o Senhor me fez entender que o processo ainda ia durar mais um pouco de tempo, e ainda está durando realmente. Ainda estou num processo de libertação. Quem olha e fala assim, mas você já está 2 anos, Marcos, no Evangelho, e você não foi liberto de tudo. Estou num processo de libertação. A coisa do homossexualismo já passou, não faz nem cócega em mim. Pelo contrário, hoje eu oro para poder noivar com alguém. Sabe? Hoje eu sinto desejo de estar com a mulher, não mais com o homem, porque o Senhor me libertou, Ele arrancou isso de dentro de mim. O meu processo hoje é todo espiritual, de todos os pactos que eu fiz, de todo o sangue que eu derramei. Foi muito sangue meu, durante quase 20 anos, sendo oferecido para o diabo. Não só foi sangue de galinha de bode, foi o meu sangue também. Então, muitos altares que eu levantei para Satanás. Então, eu estou no processo de libertação. Vocês perguntam, você manifestou? Não, não manifestei. E nem vou manifestar. Irmão, algo interessante aqui. Algo interessante que eu tenho aprendido a cada dia com Deus, que na caminhada a gente aprende todo dia, né? A Bíblia fala que é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Eu vejo que esse processo de libertação, ele é contínuo.
Por isso que a Toda a Bíblia vida. fala, diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então quer dizer que é um processo que nós vamos viver de renúncia do pecado, das nossas vontades, né? Porque às vezes a sua vontade não é a mesma minha, né? Cada um de nós temos uma fragilidade no pecado, né? Mas tudo é pecado para Deus. Então, nós temos que ir renunciando tudo isso até o fim. E se a gente não entender isso, a gente desanima, né? Se a gente não entender que é um processo, a gente vai desanimar, a gente vai achar que é um passe de mágica. Não, aceitei Jesus e eu não vou ter mais vontade de pecar. E isso não é verdade. Não Nós é aceitamos verdade. Jesus e nós vamos viver uma vida de renúncia por amor a Cristo. Por isso que a Bíblia fala, quem deixar pai, mãe por mim, é digno de mim, né? Quem não deixar não é digno. Quem não Isso deixar não é talvez digno. não seja nem tão literal deixar o pai, mas muitas coisas. Deixar as nossas vontades, deixar aquilo que a gente gosta. Quando Jesus estava falando quem não deixar pai e mãe não é digno de mim, ele não só estava falando da família. Deus estava falando do pai da vaidade, da mãe da soberba, sabe? Da vontade carnal, da lascívia, da prostituição. Porque quantos jovens estão na igreja, mas não conseguem se desvincular da prostituição? Foi uma das coisas que Deus me libertou assim de cara, pum, sabe? Arrancou de mim. Foi a coisa da prostituição, porque quem sabe, quem me conheceu, quem já ouviu meu testemunho, como você já viu, eu tive uma parte na prostituição, eu conheci a prostituição, conheci a indústria pornográfica, gravei filme pornô. Já foi um ator pornô, né, irmão? Sim, isso, eu estava enterrado na pornografia. E uma das coisas que Deus tirou assim de cara foi isso aí, essa coisa de ver filme pornô, a coisa da masturbação, que foi uma coisa assim que Deus tirou de mim. Entendeu? Então, assim, eu tô santo esperando o dia do casamento, de estar com a minha esposa, de poder, como o Salomão fala, se deliciar com a noiva, né? Com a esposa. Aleluia. Estou esperando esse dia eu estou esperando. Enquanto isso não acontece, o que você faz? Não faço nada, irmão. Fico em oração, renunciando às minhas vontades. É isso que Jesus disse. Aquele que não deixar seu pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não deixar suas vontades, que não largar o pecado para trás, para me seguir, não é digno de mim. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu entendi que a minha cruz é carregar sem poder usá-la. Você está entendendo? Eu vou carregar ela, mas eu não vou usar ela. Eu não vou usar essa cruz. Por que você não vai usar essa cruz? Porque o meu corpo já foi crucificado com Jesus. As minhas vontades foram crucificadas com Jesus. Mas eu tenho que carregar o peso da cruz? Preciso carregar o peso da cruz. Porque vai ser essa cruz que quando chegar no dia do abismo, vai ser ela que eu vou precisar colocar para atravessar para o outro lado e voltar com a cruz para o lado das costas de novo. Você está entendendo? Então, é essa cruz que eu vou usar. E vou carregar até o dia da trombeta do Senhor, até o dia que a trombeta soar. É isso. E ponto. Quer acreditar? Amém. Não quer acreditar? Eu te respeito. Mas foi assim que Deus fez na minha vida. Foi assim que o Senhor me encontrou. Foi assim que Ele me mudou e me moldou e está me moldando até hoje. Né? Me fez eu deixar todas as práticas que me fazia infeliz para ser feliz com Ele. Para ser feliz. E eu posso dizer para vocês, sou feliz. Sou feliz e cada dia quero amar esse Cristo. E eu falo, Jesus, não deixa meu amor morrer por ti, não. Aumenta esse amor, a ponto que eu esqueça de mim mesmo, por amor ao Senhor. Faça eu te amar a cada dia para que quando o pecado bater na minha porta, para que quando as bandejas baterem na minha porta, eu mostre para Satanás e para as bandejas a minha aliança. Sou noivo. Eu não vou te trocar. Eu não vou trocar, porque eu amo. O amor tudo suporta, diz a Bíblia. O amor tudo espera. Eu estou esperando a minha noiva. O amor espera. O amor suporta. Não vou pecar. Deus vai preparar no nome de Jesus. Vai preparar. Amém, eu creio. O Senhor já falou que está preparando. Aleluia. Eu fiz a oração meio-dia. Orei ao Senhor, desabafei. Falei, Senhor, já tenho 34 anos. Já passou da hora do Senhor fazer alguma coisa na minha vida. E o Espírito Santo falou assim, não, filho, não passou da hora não. Você ainda está no processo. Segura o processo aí.
porque o que eu tenho para você é muito grande. Mas você vai ter que passar pelo processo. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa live que está num processo tremendo, que não está entendendo. E Deus está falando para pessoas aqui nessa live, segura o processo, para que você possa viver o propósito. Passa pelo processo, passa cantando, passa adorando, passa louvando. Aleluia, glória a Deus. Passa pelo processo para viver o propósito. E o propósito é lindo. E o propósito é lindo. E aí, Deus falou comigo, quando eu cheguei num culto à noite, vou nessa igreja a primeira vez, nunca tinha ido nessa igreja, vou nessa igreja. Chegando lá nessa igreja, eu estou em pé, cantando hino, vem uma mulher que eu não sei nem quem é, nunca vi na minha vida, porque não conhecia da minha vida, não tinha ido naquele lugar a primeira vez. E ela fala assim para mim, eu ouvi o que você falou comigo no quarto. Tu disse, Deus, prepara a mulher da minha aliança. E eu digo para ti, estou preparando ela sim. Porque ela tem que entender o propósito que eu tenho na tua vida. Porque o que eu tenho contigo é muito grande. Não é qualquer uma, não. Ela é mulher de oração. Eu estou preparando ela. Eu estou preparando ela para entender o ministério que eu tenho na tua vida. Ela vai chegar sim. Ela já existe, ela vai chegar. Eu estou preparando o emocional dela para conhecer você. E eu fiquei muito feliz. Porque eu orei meio-dia pedindo a mulher da minha aliança e à noite Deus fala que já está preparando a mulher da minha aliança. Então eu estou aguardando a mulher da minha aliança. Não é fácil. 34 anos, vindo do mundo da prostituição. Saber o que sacia a sua carne, o que alivia você. E você olhar para Cristo e falar assim, eu renuncio. Eu renuncio porque eu sei que o Senhor tem para mim não é um momento de 5 minutos de prazer. O que o Senhor tem para mim é muito lindo. E eu vou esperar no Senhor. Eu vou aguardar no Senhor. A carne está gritando, peca. Eu estou dizendo, não, eu aguardo no Senhor. O diabo passa, joga a bandeja assim na minha cara e diz, come. Eu falo assim, não, eu não quero essa comida porque está podre. Porque o Senhor me chamou para sentar na mesa e não para comer migalhas do chão. Eu vou aguardar o meu Senhor. Isso é renúncia. E toda a renúncia, ela vai ser gratificante. Vale a pena renunciar por Jesus. Vale a pena. E eu estou em Cristo até hoje, aguardando. Sofrendo muito por amor a Cristo. Aí o irmão me perguntou, e a perseguição dos demônios? Estou no processo de libertação. Eu tenho visões espirituais. Ele mexe muito no meu emocional. Eu tenho... eu faço viagem astral. Ainda estou num processo de libertação. O que é viagem astral? Você sai do corpo. Quando Deus te arrebata, você sai do corpo. Deus arrebata. Deus leva, Deus mostra, Deus traz. Já aconteceu isso comigo. O Senhor me mostra coisas inefáveis, coisas grandes. Mas também eu sofro viagem astral. Eu deito na cama e entro em guerras espirituais. Brigo com gigantes. Briga mesmo. Brigo com serpente. Brigo com demônios. Eles aparecem tentando me enforcar. É porque então, assim, você viveu toda uma vida, né? Então não é de um dia para a noite. Não é de um dia para a noite. A perseguição, ela vai ser até o fim. Vai ser uma luta. Porque, assim, a gente que não teve contato com esse mundo espiritual dessa forma, né? Eu tenho experiências espirituais também, mas não dessa forma que você teve, que você viveu mesmo, né? Trabalhando para o mal. Então, assim, é algo muito profundo. Não é simplesmente uma experiência espiritual, você teve uma vivência. Então, acredito que vai ser uma guerra, mas que você vai ter sempre vitória, porque você tem o maior do seu lado, que é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu tenho o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E, assim, eu vivo uma guerra espiritual todos os dias. Todos os dias. A guerra da minha carne me incomoda muito, mas a espiritual é a pior. Entendeu? A espiritual é a pior. Esses dias eu fui mordido por uma serpente, uma cobra gigantesca enrolou no meu corpo e mordeu aqui minha nuca e deixou 4 presas aqui. Mordeu mesmo, querendo engolir minha cabeça. E quando ela tirou, as presas ficaram. Ela largou as presas em mim com veneno. E eu passei mal o dia todo. Olha só.
E eu fui, tomei banho, debaixo do chuveiro, eu comecei a guerrear e arrancar as presas. Eu ranquei no mundo espiritual e acordado, tá? Ranquei as presas e eu vi quando eu ranquei as presas, a cabeça fazia assim, latejando de dor, o corpo todo dolorido. O corpo dolorido porque ela se enrolou em mim, tentando quebrar os meus ossos. Isso no mundo espiritual, mas o meu corpo sentindo. Então, assim, é uma experiência atrás da outra. E vivendo a libertação. O diabo me atormenta muito, mas Deus me dá cada unção de revestimento que eu fico apavorado as coisas que Deus faz comigo. Eu fico apavorado. Irmão, como eu falo assim, eu não tive, graças a Deus, eu vou dizer assim, essa vivência no mundo espiritual, né? Mas eu passei por muita coisa no passado. Mas para um outro momento a gente conversar, mas tipo assim, a gente entra em guerras mesmo assim. Eu e meu esposo, quando a gente foi assumir obra em São Paulo, uma obra que estava fechando, no mesmo dia que a gente assumiu a obra, de madrugada, o nosso colchão foi arremessado. Então foi uma pancada tão grande que o nosso colchão ele voou e voltou com a gente e os nossos corpos foram arremessados também. A gente viu ali a fúria do inimigo, ali por a gente estar assumindo aquela obra. É tanto que também na mesma semana, foi praticamente na mesma semana, veio uma pessoa desgovernada com o carro e arrebentou o nosso carro. No caso, era para nos matar, né? Nós estávamos dormindo e o escudo foi o nosso carro. A gente perdeu o carro no mesmo dia. Então, assim, são guerras espirituais que a gente vai ter até o final, até mesmo quem não teve assim, um trabalho como você teve na área da magia e tá à frente da obra, né? Na brecha, a gente passa por essas coisas. E eu vejo assim que você é um vitorioso, porque você foi resgatado por Deus lá do fundo mesmo do abismo. De algo assim que para o homem ver é impossível. Eu vejo a sua experiência dessa forma, como impossível ao ser humano resgatar você ali daquele lugar. Mas o próprio Deus foi lá, e eu digo assim, até quando eu vi sua experiência, eu falei pro meu esposo, olha, o próprio Deus evangelizou ele, porque foi uma experiência muito impactante com Deus. Meu esposo também teve uma experiência com Deus, ele foi evangelizado pelo próprio Deus. E no outro dia ele estava na igreja, eu quero aceitar Jesus, pela experiência espiritual que ele teve. Da gente que está assim na frente da obra, a gente sente muito impacto na madrugada, guerra espiritual, a gente levanta, né? Já ali na unção, guerreando. E eu imagino que você seja assim algo bem mais forte, por você ter uma abertura do mundo espiritual mais, acredito que mais evoluída, vamos dizer assim. Não sei se essa é a palavra certa, irmão. Tem dias que eu já acordo falando em outro dialeto, já guerreando já falando em outro dialeto, guerreando, e às vezes perguntando assim para Deus. Hoje eu não pergunto mais porque eu entendo. Mas no início, eu começava a orar em português, do nada, meu dialeto mudava, eu falava em outro dialeto, eu começava a falar em outro dialeto. E falava em outro dialeto mesmo, coisa que eu nunca estudei. Falava em dialeto mesmo. Pouco tempo atrás, eu estava orando aqui, e eu entrei numa guerra espiritual, eu comecei a falar em alemão. Eu falei, opa, isso que eu tô falando é alemão, eu não tô falando português. Como que eu tô orando e começo a falar em alemão? E é guerra espiritual. Deus muda o dialeto da gente, o Espírito Santo muda o dialeto da gente. Você começa a falar línguas estranhas quando você percebe que você está falando em alemão, em chinês. E é guerra espiritual mesmo. E Deus hoje me fez entender que orar em outras línguas é uma arma que a gente tem contra o nosso inimigo espiritual. Porque o que o seu inimigo não entende, ele não atrapalha. E no mundo espiritual, vou te contar, quando você começa a orar muito em português, no mundo espiritual que está acima das nossas cabeças, né, lá em Jó, Satanás vai ter um encontro com Deus, e Satanás sobe até o terceiro céu, bem próximo de Deus. E Deus pergunta, de onde tu vem, Satanás? Ele fala, de rodear a terra. Não é rodear a Terra aqui, nosso plano. É terra, astros, estrelas. Rodear o globo terrestre. Então, o mundo espiritual está acima das nossas cabeças. Paulo diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 10 em diante, ele fala que onde é o mundo espiritual. Ele fala onde que o mundo espiritual é. Ele diz que acima das nossas cabeças.
existe o mundo espiritual. E ele fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. E é nesse momento que a gente vê cada coisa. E existem os demônios que atrapalham a nossa oração de chegar até o céu. E por isso que a gente tem que dobrar mais as nossas orações. Porque quanto mais a gente dobra as nossas orações, mais somos ouvidos e mais você insistentemente atrai o olhar de Deus para você. Não, eu não digo de repetições de palavras, eu digo de oração. Eu não digo de ficar, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Não, Senhor, eu preciso. Senhor, já é meu. Já foi conquistado na cruz do Calvário para mim. Pai, me dá minha vitória. Pai, me dá minha vitória. Pai, me dá minha vitória. E o Pai vai dar a vitória, porque ele não quer que o filho fique triste por conta de um pedido que não está sendo realizado. Então, no mundo espiritual, existem os demônios que ficam voando, tentando destruir com toda a sua intercessão para que não chegue até Deus. Deus conhece seu coração? Conhece. Mas no mundo espiritual a coisa é ligada. O que é ligado na terra é ligado no céu. Mas tem os demônios que atrapalham. Então, a importância de orar em línguas estranhas. Se você já é batizado com o Espírito Santo e você não ora em línguas estranhas, comece a orar em línguas estranhas. Em vez de falar, Senhor, estou aqui, você já começa já em outras línguas. Já usa o dialeto que Deus te deu, o dialeto do batismo com o Espírito Santo. Já começa a falar em línguas estranhas, vai orando, Deus vai te dando mais dialeto, Deus vai mudando o seu dialeto. Nesse instante você está falando em variedades de línguas, por quê? Porque você já entendeu no mundo espiritual como que funciona isso. E a vitória da gente chega assim. Então as guerras espirituais existem, sofro elas até hoje, muita perseguição no mundo espiritual, mas sempre jejuando, sempre orando, sempre buscando a Deus e jamais pensando em desistir. E essa é um pouco da minha história, da história da minha vida, resumidamente, que eu consegui contar para vocês. Eu acho que já tem mais de 1 hora que estamos aqui conversando. E graças a Deus eu posso dizer que eu sou uma nova criatura em Cristo. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na minha vida para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Testemunho muito impactante, irmão. Eu costumo falar assim, nas minhas pregações, que muitas pessoas às vezes interrogam, mas você está com Deus, como que o inimigo ainda está aparecendo? Como que o inimigo ainda está, né, trazendo para a sua vida espanto nas madrugadas? E aí eu costumo falar assim nas pregações, que o período que Jesus teve em maior consagração no deserto, né, os 40 dias, foi o período que ele foi mais atormentado. Então, quanto mais perto de Deus, mais o inimigo ele quer nos afastar. Justamente. Então, isso não é um sinal de que você esteja sem consagração, sem oração, não. Isso é um sinal que você está separado para Deus e o inimigo está querendo ali lhe derrubar, como ele queria derrubar Jesus, né? Todas as formas. Mas Jesus então, Deus sempre resistindo. Isso. Deus é muito fiel na sua vida, irmão. Que você continue e permaneça contando seu testemunho para a edificação do nome do nosso Deus, porque é um testemunho diferenciado, né? Nem todo mundo passou por um processo que você passou. Cada um tem um processo diferente, né? Mas tem outros processos que são bem mais difíceis, né? No caso, você era um emaranhado de coisas que Deus teria que lhe libertar. Teve uma vez que eu estava num período de muita consagração com Deus em São Paulo, e nessa época eu comecei a ouvir a voz de Deus nitidamente, nesse período. E eu chorava muito ouvindo a voz de Deus, e ele falando, revelando o oculto, profundo e escondido, e eu ficava chorando. E aí eu começava a falar assim para Deus, por que Deus não libertava uma pessoa da minha família que está envolvida com drogas, e ela vive nesse mundo, sabe, de prostituição, de drogas, e eu chorava pela vida dela. Aí Deus falava assim, irmão, por isso que eu acho que é muito parecido com a questão de você falar que Deus lhe mostrava você como um bebê. Deus, ele nos vê realmente como um bebê. Ele dizia assim, filha, ela é um bebê, e ela está no meio da guerra, você não sabe o tanto de guerras que eu tenho que enfrentar para mim chegar até onde ela está e tirar ela de lá. O próprio Deus falou que eu não sabia o tanto de guerras. Ele falava assim, há muitas legalidades que você não sabe. Então, irmão, há muitas coisas no mundo espiritual que nós não sabemos. A gente não entende as leis do mundo espiritual. Deus não vai simplesmente lá pegar a pessoa e tirar daquele mundo. Não, há legalidades. Há
todo um processo que a pessoa fez para chegar lá, a demônios, né? Reivindicando por causa que a pessoa está cheia de brecha. Então, não é simplesmente uma oração que vai fazer com que a pessoa saia de lá, não. Aí Deus falava para mim e eu chorava, chorava, chorava. E Deus me mostrava ela em visão como um bebê no meio da guerra, chorando. E aquele monte de guerra e ela como um bebezinho. E eu chorava pela vida dela. Assim, e eu vendo você contar, eu lembro dessa história, porque eu vejo que Deus realmente tem cada um de nós como uma criança, Ele cuida. Ali Ele estava lhe embalando, né? Como uma criança. E assim, todos vocês que estão vendo essa live, que vocês possam se levantar em oração também pelas pessoas que estão aí aprisionadas no pecado, no mundo. Muitas vezes ao homem não é possível, né? Muitas vezes aos nossos olhos não tem jeito. A gente fala, não tem jeito, aquela pessoa ali vai morrer naquela vida, mas para Deus não é assim. Para Deus sempre tem jeito. Para Deus sempre tem uma solução. Que a gente venha sempre estar se levantando em oração por pessoas que passam por esses processos de pecados, como as drogas, como a prostituição, que são pessoas que estão sofrendo no pecado e às vezes não conseguem se levantar. E as nossas orações vão fazer um diferencial na vida daquela pessoa lá que está nesse lugar, nesse lamaçal. Amém. É isso que eu vejo. Aleluia. Tem mais alguma coisa para falar, irmão? E é isso, respondendo a pergunta do Lucas, se alguém pediu para que eu viesse fazer um feitiço contra o servo de Deus. Não pediu. E mesmo se alguém pedisse, eu tinha consciência que eu jamais poderia mexer com crente, porque eu vim do Evangelho antes de ser espírita, Pai de Santo, né? Antes de entrar para a vida do Espiritismo. Vocês lembram no início do testemunho que eu conheci o Evangelho quando criança, então eu sabia que cada cristão, ele é protegido. Então, não adianta fazer, porque não vale encantamento para os fiéis. Para os crentes que dão legalidade, o feitiço entra sim, tem que tomar cuidado, tá? Se você está em pecado, pode ter certeza. Deus não vai te proteger, não. Deus vai deixar, tá? Deus vai deixar, porque você não pensou em fechar as brechas, então por que Deus vai fechar as brechas? Por que Deus vai batalhar pela sua vida sendo que você não quer? Você está entendendo? Você está entendendo o amor de Deus pela tua vida, mas você está entendendo o amor de Deus pela sua vida, mas você não quer fechar as brechas, você não quer fugir do pecado. Então você quer Deus e quer o pecado ao mesmo tempo. Então, para isso, eu tenho uma palavra para você. Não tem como agradar dois senhores. Ou você agrada a um e entristece o outro, ou você entristece o outro e agrada a Deus. Então, assim, não tem como servir dois senhores. Para você que está em pecado, cuidado. Feitiço entra e destrói com a vida, sim, do crente que está em pecado. Mas se você estiver em santidade, o diabo simplesmente ele fala, nem vou, porque com aquele lá eu não posso mexer. Aleluias, glória a Deus. Irmão, você pode fazer uma oração para a gente concluir nossa live? Vou dar aí esse tempinho para você estar orando pelas vidas que estão até aqui e as que serão alcançadas, né? Porque, como eu falei aqui no início, essa live ela vai para vários lugares e eu acredito que vai alcançar muitas pessoas aí que precisam realmente estar ouvindo essa mensagem, esse testemunho, né? Sim. Então, amém. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu uso esse veículo, a qual um dia na minha vida serviu para a prostituição e para destruir com vidas e fazer pessoas ficarem cativas nas garras de Satanás. Hoje eu uso esse veículo para glorificar o teu santo nome. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, toda a reverência. Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu contei a grande obra a qual o Senhor fez na minha vida. E para a glória do teu santo nome, eu quero te pedir, Senhor, alcance o máximo de vidas através dessa live. Através da mensagem que foi deixada aqui. Senhor, aos depressivos, àqueles que não
sentem mais vontade de viver, aqueles que estão cativos nos seus próprios desejos, eu quero te pedir, alcance eles também. Pelo teu infinito amor, assim como o Senhor se apresentou para mim, se apresente para eles também, salve-os. Salve-os, cada um deles, Pai. Entra no lar dessa pessoa, entra no psicológico dessa pessoa e glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que ficou até agora aqui com a gente, a cada pessoa, Senhor, que esteve aqui para ouvir, Deus, do que o Senhor fez na minha vida. Que eles venham te glorificar, abençoe a vida deles, livre-os do mal, Pai, e dê a vitória pelo nome de Jesus. Abençoa a minha irmã, Pai, a qual o Senhor me fez o convite para estar aqui hoje, exaltando o teu santo nome. Entra na casa dela, entra na família dela, entra nos filhos dela, no casamento dela, Pai, na vida do esposo dela, no ministério dela. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Dê a vitória, Pai. Destrói, Pai, com toda a fortaleza do inimigo, todo levante de Satanás contra as nossas vidas, todo levante, todo desgaste no mundo espiritual, que o Senhor possa, Senhor, em um nome de Jesus Cristo, já destruir. Agora em antemão, manda os teus anjos de guerra para estar aos nossos redor, nos guardando, nos cerca com a sua nuvem de glória, Pai, e mostra para o nosso inimigo espiritual que nós temos um dono, e nós somos herdeiro do Senhor, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós somos terreno peculiar, nós somos cidades particular do Senhor. Amém, nós somos teus, Deus. Nós somos do Senhor e declaramos nessa noite que só o Senhor é Deus, que nós somos teu povo. Nos guarda, Senhor, debaixo da tua sombra e nos dá uma noite de vitória, uma noite linda na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigado, missionária. Missionária? Eu não sei como te chamo. É missionária mesmo? É evangelista? Pode ser, irmã, me chamam de pastora Célia, né? Mas pode chamar de missionária, fazemos missão, né, irmão? Amém, Amém. né? Fazemos missão, né? Porque Amém. a coisa do pastorado... A obra de Deus. A coisa do pastorado é uma coisa mais igreja, mais quatro paredes, né? Eu não gostaria de ser pastor nunca, mas seja feita a vontade do meu Pai. Todavia, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Se Ele quiser esse ministério para mim, eis-me aqui. Mas eu acho que tem muitas pessoas para ser alcançadas lá fora ainda, e eu acredito que lá fora, por mais que seja difícil, eu ainda prefiro. Está no meu sangue isso. Aleluias, glória a Deus. O Senhor, Ele nos chama e muitas vezes a gente rejeita o chamado. Eu rejeitei muito esse chamado, não queria. Quando eu conheci meu esposo, rejeitei muito. Mas foram vários processos. Um dia você conhece eles. E até que eu disse, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. E hoje eu faço a obra dentro da igreja, fora da igreja, na internet, onde o Senhor chamar, né? Então, eu sou missionária também. E o que Deus quiser que eu seja, né, irmão? Irmão, serva. Amém. O importante é ser de Jesus. A irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. A irmã já é mãe, já? Quantos filhos a irmã tem? Irmão, eu tenho 3 filhas biológicas e tenho um filho do coração. Certo. Eu tenho uma creche, porque são 3 filhas, mais um do coração. Tá. Por que eu tô te perguntando? Porque assim, a gente tem que ter muito temor a Deus quando a gente recebe alguma mensagem, alguma revelação. E no início eu estava profetizando para a irmã, e eu até reformulei a mensagem, né? E aí, porque eu via mais crianças, por isso que eu falei assim, meu Deus do céu. Deus sempre me dá as coisas e eu ainda fico com dúvida, né? Assim, meu Deus, mas e se não for? E se for? E se não for? E não for? E aí eu vou repetir para a irmã. Não teve acidente na sua vida. Não foi nada por acidente, foi tudo muito planejado por Deus. Não foi nada assim, aconteceu, eu fiquei grávida. Não, foi tudo muito, muito certinho, muito, muito certinho, sabe? As coisas de Deus na sua vida, as coisas de Deus na sua vida foi tudo muito assim, muito
vai ser aqui nessa época, vai acontecer isso, vai passar por isso. E o tempo todo foi uma moldar de Deus na sua vida para você chegar onde você chegou, só que ainda você não chegou ainda onde Deus quis. Até as percas, irmão. Até as percas, porque eu era uma mulher que para medicina não teria filhos, né? E perdi filhos, mas até as percas foram um propósito de Deus para me colocar onde eu tô hoje. Aleluia. Deus faz isso. Deus às vezes mexe no que a gente mais ama para poder trazer a gente para a presença. E eu vou falar para você, você que está aí ainda do outro lado acompanhando, é melhor ficar na presença e vir pelo amor do que vir pela dor, porque Deus, ele toca na nossa ferida. Ele toca na nossa ferida para que nós possamos sangrar um pouco, para que essa ferida crie uma casca. Para que todas as vezes que a gente olhar para a marca dessa ferida, nós viemos lembrar de onde ele nos tirou. Então nunca venha pelo toque de Deus na ferida, venha pelo amor. Porque Deus é o Deus que toca na ferida para nos transformar. Então se você está aí e não sabe o que quer da vida ainda, ou está vivendo uma vida de oscilação no Evangelho, vem pelo amor. Conserta-te pelo amor. Permita que Deus transforme a sua vida pelo amor. Amém? Amém. Amém. Irmão, obrigada pela sua participação, que Deus possa abençoar a sua vida, como eu já falei aqui, né? E Amém. Também volte sempre. Tem outros testemunhos que você tem, quando quiser vir trazer para a edificação do nome do Senhor. Sinta-se à vontade, viu? Quero agradecer muito. Amém. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vou tentar fixar aqui. Eu não sei quantas pessoas estão visualizando. Você consegue ver? Quantas pessoas estão visualizando? Ver. Eu vou colocar o meu @ aqui do Instagram. Eu sempre estou com mensagens lá, tá? Aí eu vou colocar aqui, Marcos, deixa eu escrever, marcos.lopes.oficial, Instagram. Eu vou botar assim, /Instagram, Eita. E é um Instagram Pronto. Abençoado, tem muitas mensagens mesmo. Sempre muitas mensagens lá. Mesmo. Ó, acabei de postar aí, ó. Acabei de botar aí. Quem tiver Instagram, por favor, me siga, né? Me siga. E seja abençoado também. Sempre eu estou postando mensagens, sempre eu estou fazendo live. Quando Deus me manda, eu faço live. E as lives são lives de oração, geralmente é meio-dia ou 9 da noite, que as pessoas estão mais, né? As pessoas estão mais em casa, mas sem fazer nada. E eu sempre estou fazendo live orando pela saúde das pessoas. Já tem testemunho de pessoas que foi curada, liberta através das orações. São orações de comando mesmo, sabe? De denúncia, denunciando doença, denunciando demônios, mandando demônios embora, de casamento, de filhos, de vida financeira. E já tem pessoas glorificando a Deus porque recebeu a vitória. Então venha participar das lives. Se eu for fazer 9 da noite, eu vou anunciar de manhã. Anuncio nos stories, anuncio no feed de notícia. E a pessoa fica esperando a live à noite. E as pessoas são abençoadas. Lucas, me segue lá no Instagram, coloquei o Instagram aí. Seja abençoado também, lá pelas lives, pelas mensagens, e todo mundo que está aí. Eu estou falando do Lucas porque ele interagiu mais. Todo mundo interagiu um pouquinho, né? Todo mundo interagiu um pouquinho, todo mundo fez pergunta, todo mundo colocou amém, mas o Lucas ele foi perguntando, mais um pouquinho curioso. Então me segue lá, todos vocês. E a irmã Carla, né? Tá sempre perguntando aí. Isso, a irmã Carla também. Obrigado por todos vocês aí, por ter apoiado a gente nessa live. Que Deus abençoe vocês, de coração. Obrigado, tá? Amém. Fiquem todos com Deus. Amém.